Todos somos homens na eternidade. Rios, montanhas, cidades, aldeias. Todos são humanos, e quando entrais em seus seios, caminhais nos céus e nas terras. Assim como em seu próprio seio você carrega seu céu e terra. E tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro. Em sua imaginação de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Jerusalém de William Blake. Você pode se perguntar sobre o que Blake está falando, mas essa é a linguagem da Bíblia. A linguagem bíblica evoca em vez de descrever. Fala de outro mundo, de outro homem e de outra era, pois, na verdade, todos os lugares da Bíblia são humanos. No livro do Apocalipse, João vê Jerusalém tornar-se uma mulher, descendo do céu adornada como uma noiva para o seu marido. E no capítulo 5 de Miqueias somos informados que Belém é aquela mulher da qual Deus vem. Ouça atentamente as palavras. Tu, ó Belém, és tão pequena para estar entre os milhares de Judá, mas de ti sairá para mim, aquele que há de governar em Israel, cuja origem é desde os tempos antigos, desde os tempos antigos. Portanto, ele os entregará até o tempo em que aquela que está de parto tiver dado à luz. Então lemos no 63º capítulo de Isaías. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o Teu nome. Aqui vemos o ancião de dias como nosso Pai Redentor e, como Belém, estamos todos em trabalho de parto, redimindo tudo e trazendo à luz o Pai de toda a vida como nosso próprio eu. Um dia você conhecerá um mundo imaginativo onde as montanhas, os rios, as cidades e as aldeias são humanos. Tudo lhe será possível lá, pois quando suas faculdades imaginativas despertarem, todo pensamento será objetivamente real. Não me importa o que seja, todos os seus atos imaginais se tornarão instantaneamente um fato objetivo. Isto nos é dito em todo o Antigo Testamento, mas a sua linguagem evoca e o homem tem dificuldade em compreender. No capítulo 14 de Jeremias você encontrará estas palavras. Tu, Senhor, estás no meio de nós. Somos chamados pelo teu nome, ó não nos deixe. O nome do Senhor é Eu Sou. Como alguém poderia existir e ter o nome Eu Sou tirado dele? Se você não pudesse dizer Eu Sou, você deixaria de existir. Você pode sofrer de amnésia total e não saber onde está, quem é ou o que é, ou mais, porque Deus permanece fiel à sua promessa, você não pode deixar de saber que você é. E aquilo que está enterrado em sua alma deve se apresentar e, quando isso acontecer, você é Deus. Você não afirma corajosamente. Eu sou Deus sem qualquer garantia de que você é. Isso seria bobagem. Andar pelas ruas proclamando. Eu sou Deus, sem ter seu plano de salvação revelado dentro de você, seria o cúmulo da insanidade. Mas quando ele se revela em você, você não o proclama a ninguém, você simplesmente sabe disso e vive de acordo com esse conhecimento. E a única maneira de ele se revelar em você, como você, é ter seu filho diante de você e chamá-lo de pai. Então, tendo cumprido o Salmo 89, você também dirá: Encontrei Davi. Ele me disse: Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Quando este rapaz está diante de você, você sabe exatamente quem ele é e quem você é, pois esse relacionamento foi estabelecido antes que o mundo era. Sabendo que você é o Deus eterno que é Pai, você compartilhará esse conhecimento fantástico, não esperando 100% de aceitação, mas permitindo que todos respondam ao que você diz. Vendo suas fraquezas e limitações, alguns acreditarão em você e outros desacreditarão. Não deixe que isso importe para você, simplesmente conte e siga seu caminho até o final do tempo previsto. Então, com o descarte de suas vestes de carne e sangue, suas fraquezas são removidas e você desperta como Deus. Aqueles que ouviram e aceitaram suas experiências provarão suas palavras em um futuro não distante e também despertarão como o ancião dos dias.
Os olhos mortais não podem ver o ser que realmente sou. Eu sei que sou o ancião dos dias. Nunca comecei e nunca terminarei. Parece que comecei a tempo. Isso porque me enterrei na minha criação, no tempo. Eu sou o Melquisedeque das Escrituras, e aquele que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem começo de dias, nem fim de dias. Eu sou a eternidade, enterrado e acordado em minha criação. E porque sou o pai de toda a vida, o meu filho, Davi, e a personificação de tudo a que dei vida, através da experiência, e estará diante de mim para testemunhar a minha paternidade. O pai de Davi se chamava Jessé, que significa eu sou. É aquele pai que, reconhecendo Davi, diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esta experiência será sua quando sair das fornalhas ardentes, pelas quais cada um de nós deve ir a passar. O Senhor não nos disse: Eu te provei na fornalha da aflição, experiências, por minha causa, por meu próprio bem eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado? Minha glória não darei a outro. Só existe Deus, então ele não pode dar sua glória a outro. Tendo-se enterrado em sua criação, quando ele se levanta de seu local de sepultamento, ele ainda é Deus, mais aprimorado além da medida pela razão de se tornar sua própria criação e ressuscitar nela, individualizado. Somos todos membros de um corpo que participa neste grande jogo de rios, montanhas, cidades, colinas e aldeias, todos os quais são humanidade, todos homens na eternidade. Você já se reclinou em uma cadeira com os olhos fechados, como se estivesse dormindo e imaginou um riacho de água tão real, que você poderia colocar suas mãos mentalmente nele e elas estariam molhadas. Quando você colocou as mãos em concha e as levou à boca, você sentiu a água descendo pela garganta. Se sim, você sabe que o estado em que entrou é muito real e pessoal. Esse é o poder que está reservado para você. Esse é o seu poder amanhã, quando tudo estará à sua disposição, tudo baseado na sua maravilhosa imaginação humana, pois isso é Deus. Tomando sobre si todas as fraquezas e limitações da carne, Deus tornou-se como você é, para que você se torne como Ele é. E quando Ele desperta dentro de você, você é Ele. Se você acreditar em seu próprio mundo maravilhoso e imaginativo, tudo estará sob seu controle e mais tudo. E você saberá que todos em seu mundo estão dentro de você, para serem contatados à vontade. Que ninguém pode escapar de você, e quando você se eleva dentro de você, todos se elevam com você. Essa é a história das Escrituras. Enquanto estiver aqui, você poderá testar seu poder criativo com base em seus desejos. Você pode desejar algo que acha que não pode pagar ou não tem tempo ou conhecimento para aproveitá-lo. Você pode pensar em 1000 razões pelas quais sua posse é impossível, ou mais, e ouvindo que a imaginação cria a realidade, e você pode imaginar que a possui. Mas imaginar não basta, ou você deve ter fé suficiente em seu ato imaginal para acreditar em sua realidade. Quando você imagina que é a pessoa que deseja ser, deve acreditar firmemente que já é, e então espere com fé que sua suposição apareça em seu mundo, pois esse ato imaginal tem sua própria hora marcada. Ela vai amadurecer e florescer. Se parece longo para você, espere, pois é certo e não será tarde. O elo entre o seu ato imaginal e a sua realização é a sua fé, que nada mais é do que a sua apropriação subjetiva da sua esperança objetiva. Esperando que o seu desejo, já apropriado subjetivamente, e seja verdadeiro, a fé é o seu elo com a sua objetividade. Haja como Deus e simplesmente deixe que assim seja. Deus disse: haja luz, deixe o sol aparecer. Deixe a lua aparecer. Depois do seu ato imaginal, Deus deixou tudo aparecer, sustentando-o pela fé, sabendo que sem fé é impossível realizá-lo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que ainda não se veem. Se você tem fé na realidade do seu ato imaginal, ele deve se objetivar no seu mundo. Agora,
para realmente entender as Escrituras, você deve ter algum conhecimento das experiências ali registradas, porque elas não são deste mundo. A Bíblia fala do novo homem que está em você. É para esse homem de espírito que estou apelando, pois ele pode acreditar na realidade de um ato imaginal. O você exterior conhece uma realidade que pode tocar, ver e ouvir. Sua crença é baseada na evidência dos seus 5 sentidos e da razão. Mas estou apelando para o Cristo que há em você, que é a sua maravilhosa imaginação humana e um com o Senhor. Este magnífico poder criativo está enterrado em você e surgirá em você e não como outro, mas como você mesmo. Isto será feito quando o muro da perdição, que divide vocês dois, for derrubado. Se falo dele, estou insinuando a existência de dois ou mais quando digo eu sou, estou falando de apenas um. Assim, Cristo se torna um comigo, tornando-se eu mesmo. Mas não saberei que sou ele até que tenha experimentado tudo o que as Escrituras me dizem que só aconteceu com ele. Meu renascimento é o resultado da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois disse que ele ressuscitou da mesma sepultura em que foi sepultado. Como só existe um crânio, apenas um túmulo, e acordei dentro do meu crânio e descobri que estou sozinho, não fui eu quem se deitou ali para dormir. Se me perguntassem quem estava tendo essa experiência, eu responderia: eu sou, e eu sou não é dois, e eu sou é um. Acordei no Gólgota, de meu próprio crânio, e saí daquele crânio. Como dizem que Belém trará alguém para mim, alguém que governará como Deus. Tente governar como Deus. Sabendo que tudo é possível à sua imaginação, imagine algo que a sua razão e os seus sentidos negam e veja se funciona. Se isso acontecer, então você não governou seu mundo como Deus? É assim que Deus age. Ele imagina e deixa aparecer. E quem é ele? O ancião dos dias. No livro de Daniel, é dito: veio como um filho de homem, que foi apresentado ao ancião de dias e eles se tornaram um. A palavra traduzida como filho do homem é o aramaico para a palavra eu ou um. Isso é tudo o que significa. Portanto, quando Jesus usa a palavra filho do homem, ele está designando sua função como mediador entre o mundo do homem e o reino de Deus. No livro de João ele diz: ó Santo Padre, eu lhes dei a conhecer o teu nome, o nome que me deste. Aqui ele lhe diz que o nome é Pai, dizendo: Santo Padre. Agora ele quer outra coisa. Que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles, pois o Santo Padre usa o corpo do amor. Quando você entra na presença do ancião dos dias, você vê Deus na forma humana divina, que é amor infinito. E quando ele incorpora você a si mesmo através de um abraço, você se funde com o amor, tornando-se assim um ancião dos dias. Você sabe disso porque sente, mas o amor não pode ser visto com olhos mortais, e quando você contar a sua história, quem te ouvir dirá: você. Por que você ainda não tem 50 anos? No caso do orador, eles diriam: você ainda não tem 70 anos, mas conhece Abraão? E eu responderia: antes de Abraão, eu existia. Eles então pegavam pedras para me apedrejar com os fatos da vida. A sua certidão de nascimento, local de nascimento, os seus antecedentes sociais, intelectuais e financeiros estão todos catalogados, todos disponíveis como pedras a serem atiradas quando você ousa afirmar que é conhecido por alguém que, como antepassado, e viveu incontáveis séculos atrás. Alguém que não apenas se alegrou em ver o seu dia, mas também o viu e ficou feliz. Afirmar que você não apenas o conhece, mas veio antes dele, não faz sentido, mas é verdade. Aquilo que não tem origem, enterrou-se naquilo que começou no tempo, para elevar ao seu próprio nível aquilo que começou no tempo e que não tem origem. Aqui encontramos a história de Nabucodonosor e Melquisedeque reunida em uma só. Nabucodonosor era um rei insano, já assim como o homem neste mundo. E Melquisedeque,
que não tem pai nem mãe, nem origem, nem começo nem fim no tempo, está sepultado dentro de Nabucodonosor. Elevando-se naquilo que começou no tempo, ele transforma o tempo em eternidade. Aqui novamente temos a história da vinda do Pai. Encontrar o Pai de toda a vida é tudo o que vale a pena. O que mais vale a pena encontrar? Encontrar $1 milhão seria maravilhoso no momento, mas um dia o dinheiro acabará, pois tudo aqui morre. Até os próprios céus estão se dissolvendo, mas a sua imaginação não pode se dissolver, pois ele é o Pai que existia antes do mundo existir. Então, quando a imaginação surge em você, você é Deus, mesmo que ainda esteja com uma roupa desgastada. E quando o mundo te chama de morto, é porque você voltou para o Pai, como o Pai. À medida que a imaginação cresce em você, você entende as palavras. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Agora o mesmo eu faz esta afirmação. Vá para meus irmãos. Se somos todos irmãos, não diferimos deste ou em quem tudo aconteceu. O Evangelho é apenas o registro de experiências vistas e ouvidas na alma. Então, vá e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e Pai deles, para meu Deus e Deus deles. Não existe outro Pai senão o único Pai, e nenhum outro Deus senão o único Deus, que está em todos nós como a nossa maravilhosa imaginação humana. Quando você diz: Eu sou, esse é Ele, e não existe outro Deus. Você não saberá que é Deus, entretanto, até que as Escrituras se tornem vivas e se cumpram em você. Para esse propósito e somente para esse propósito você veio ao mundo. Você não veio aqui para consertar as coisas, como diriam os sacerdócios. Este mundo é uma sala de aula, onde o homem procura o seu pai, e quanto tempo, vasta e severa será a angústia antes de ele encontrar seu pai, é muito difícil dizer. Não sei quando Deus despertará dentro de você, mas eu sei que Ele o fará, e então você verá a razão por trás de tudo isso. Portanto, deixe o mundo como está e não faça nenhuma tentativa de mudá-lo. Todos os dias os políticos tentam mudar o mundo. Temos muitos que afirmam ser os nossos salvadores, mas cada um, tal como os Hitler e os Stalines do mundo, tem pés de barro. Mesmo assim, as pessoas acreditarão neles e você não poderá impedi-los, porque estão sonhando. Sendo todo imaginação, você não pode impedir o homem de imaginar, e imaginar cria a realidade. Esta noite eles estão tentando parar de fumar. Tentaram acabar com o álcool em 1919 e, ao fazê-lo, aqueles que viviam na sarjeta tornaram-se bilionários, ganhando milhares de milhões que não podiam e não declararam e declarar para efeitos de impostos. Alameda Capone ganhou $130 milhões líquidos por ano durante 14 anos sem pagar impostos. Eles o pegaram por alguns milhares por causa de uma pequena infração, mas o que aconteceu com os 130 milhões por ano? Então, os benfeitores farão tudo de novo. Agora vão começar a proibir os cigarros, e em vez de receber $6 mil milhões em impostos da indústria, o dinheiro irá para as mãos daqueles que farão com que aqueles que querem cigarros os consigam. O homem nunca aprende a lição. Lembro-me bem da proibição. Vim para Nova York em 1922 e lá permaneci até 1952, por isso conheço bem a cidade de Nova York. O velho Rockefeller, aquele que realmente fez fortuna, era dono de cerca de 6 quarteirões entre a Quinta e a Sexta Avenida. Toda a sua família ocupava um quarteirão na 54 TH Street. Antes da construção da Radio City, ele possuía e alugava prédios de 2 e 3 andares. Um dia, seu filho disse: Você percebe que todos esses prédios são bares clandestinos? Aqui estava um batista, e que deu milhões para a campanha da seca, e alugando casas para serem usadas como bares clandestinos. Então você vê, você pode se cegar para qualquer coisa. Eu te digo. A proibição é estúpida.
Você pode educar um homem fora de um estado, mas não pode proibi-lo de ocupá-lo. Se eu lhe dissesse que lhe daria a terra se você não pensasse em um macaco pelas próximas 24 horas, eu ficaria com a minha terra, pois você não conseguiria fazer isso. Todo mandamento negativo será quebrado, pois Deus entregou todos os homens à desobediência para ter misericórdia de todos. No momento em que eu lhe der uma ordem que seja negativamente digna, eu o entregarei à desobediência. Existe apenas um mandamento que não é negativo. Esse é: ama teu pai e tua mãe. Todo mandamento tem que ser quebrado, mas o homem pensa que é muito santo. Perguntaram a um homem que comemorou recentemente seu 100º aniversário o que ele achava que contribuiu para sua longevidade e ele respondeu: fumar. Tenho fumado todos os dias da minha vida desde os 8 anos de idade. Outra senhora, que morreu de câncer na garganta aos 30 anos, disse aos repórteres que nunca havia fumado um cigarro na vida. Minha mãe nunca fumou ou bebeu, mas teve uma morte muito dolorosa aos 62 anos. Meu pai bebia como um peixe. Ele quebrou todos os códigos de saúde. Ele nunca leu nada sobre o que deveria comer para viver, apenas viveu. Ele comia o que queria, quando queria. Ele bebeu o que quis, quando quis, e morreu aos 85 anos de pura exaustão. Tendo estes dois exemplos diante de mim, não acredito nesta bobagem relativa ao que devo comer e beber. Usarei este corpo assim como uso uma roupa e, quando o fizer, os homens me chamarão de morto, ou mais não estarei morto, serei um com o Cristo desperto, pois experimentei as Escrituras. Davi, no Espírito, me chamou de pai, então agora sei meu nome e voltarei a ter essa consciência. Lembre-se, a Bíblia evoca, não descreve. Existem 3 tipos de escrita: jornalismo, literatura e escrituras. Você pode estudar jornalismo ou literatura, mas não as escrituras, pois tudo é revelação, tudo visão e escrito para evocar, não para descrever. À medida que as visões o possuírem, você descobrirá que tudo nas escrituras se torna homem. Os rios, as montanhas, as cidades, as aldeias, todos são homens. No capítulo 4 de seu livro, Daniel compartilhou sua visão, dizendo: eu vi um vigilante, um santo descer do alto e o ouvi dizer: corte a árvore, corte seus galhos, arranque suas folhas, espalhe seus galhos, fruto, mas deixe o toco amarrado com ferro e bronze. Agora a árvore se torna uma pessoa. Regue-o com o orvalho do céu. Tire dele a mente do homem e deixe sua habitação estar entre os animais até que 7 tempos passem por ele e ele aprenda que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quer, até mesmo ao mais humilde entre os homens. A árvore mencionada aqui é a árvore da vida, que cresce no cérebro humano. Foi cortado até a raiz, mas dessa árvore da vida, chamada Jessé, sairá um rebento, que é o que o Pai está esperando. Ele está esperando sair do homem, individualizado como o homem que traz consigo. Então Deus, e aquele que criou o mundo e tudo dentro dele, e desceu à sua criação. E quando ele ascende, ao todo, ele apaga o tempo e o espaço como os conhecemos e se torna a única realidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido todos a serem membros do canal. O custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Agradeço de todo o coração. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.